Olá, vamos a mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos o padre João Paulo, da comunidade Mar Adentro, em São José do Rio Preto. Você pode participar, mande a sua pergunta para a gente. É só apontar sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela. Seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigado, Ana. Deus abençoe. Muito obrigado a todos da Rede Vida, todos que estão em casa. Vamos participar desse momento de conhecimento melhor sobre as novas comunidades. O que são as novas comunidades, padre? Pois bem, o Papa São João Paulo II, no encontro em 1998, ele definiu as novas comunidades como uma nova primavera para a Igreja, E assim é bastante significativa essa expressão primavera. Eu tive a experiência de conhecer algumas pessoas que moraram no hemisfério norte, vamos dizer assim. Então a diferença entre as estações é muito grande, Então o inverno é mais escuro, é frio, é neve, a vegetação assim parece morta e de repente vem a primavera com suas flores, com seus frutos e parece que tudo muda, ganha uma vida nova. Então, quando o Papa São João Paulo II fala que as novas comunidades são uma primavera para a Igreja, ele está dizendo que Deus suscitou com a sua misericórdia carismas que são como plantas, como vida nova para a Igreja. Ele também fala uma primavera, então significa que existem muitas outras, Então, dentro de todo esse jardim que é a Santa Igreja de Jesus, Deus permitiu que as novas comunidades estivessem aí. Esses grupos de pessoas que se reúnem com um objetivo bastante específico, uma vida específica, a partir de um carisma específico, geralmente assim, seguindo uma pessoa que tem o carisma de fundação, que chamamos de fundador. Então, constrói uma nova família religiosa dentro da Igreja, que são as novas comunidades. Podemos dizer, então, as novas famílias religiosas, São chamadas novas comunidades porque são fundações recentes em relação a toda a história da Igreja, Começaram em 1970. Para a gente parece já muito, Nossa, velho, mas diante da Igreja que uma tem, criança. Que tem 2000 anos de existência, o que é isso, Então, as novas comunidades, porque são novas formas de viver o Evangelho e que nem a Igreja contemplava. Então, até a Igreja, é interessante quando os papas, São João Paulo II, Papa Bento XVI, Francisco, falam das novas comunidades, eles falam assim como um certo maravilhamento de Deus, Como Deus é perfeito em suscitar situações tão novas que nem a Igreja esperaria que acontecesse, Então, isso que é bonito, a realidade das novas comunidades hoje dentro da Igreja, esse novo vigor, essa nova força que é a Igreja, que manifesta o que é a Igreja, Na verdade, não é uma coisa que se agrega à Igreja, mas é uma coisa da própria Igreja, porque a vida comunitária ela é intrínseca à vida da Igreja, vida comunitária, vida missionária. Não existe igreja sem vida comunitária, O próprio Jesus no Evangelho, ele tem a preocupação, as primeiras coisas que ele tem a preocupação é formar comunidade. Quando ele chama os apóstolos para estar com ele, ele diz assim, convertei-vos e crede no Evangelho e vem e segue-me, vem e segue-me. Ou seja, Jesus tinha essa preocupação de formar comunidade, porque a igreja essencialmente ela é comunitária, Ninguém crê sozinho. Nós cremos a fé da igreja. E as novas comunidades surgem como um dom de Deus para reflorescer realmente toda a beleza que é a Igreja de Cristo através dessas comunidades. Quais são as principais diferenças dos movimentos tradicionais da Igreja, das novas comunidades, padre? Então, falar assim diferenças é bastante difícil, porque são muitos, muitas expressões. É bonito ver a Igreja de Jesus porque tem lugar para todo mundo. Ninguém pode se sentir excluído da Igreja, porque sempre tem um lugar que a gente pode se encaixar melhor, que a gente se identifica melhor. Então é muito difícil você falar a diferença de cada uma delas,
Então, mais assim, vamos dizer assim, aquilo que é próprio das novas comunidades é justamente ter esse carisma que dá uma identidade e, ao mesmo tempo, impulsiona para uma missão específica, né? Uma nova comunidade não surge aí para fazer qualquer coisa. Ela surge como um desejo de Deus, como um presente de Deus, sabe? Deus pega e dá um presente para a igreja e, ao mesmo tempo, enriquece esse presente com uma missão, que é justamente alguma coisa que a igreja precisa naquele momento. Ou a igreja ou até a própria sociedade, né? Como, por exemplo, São Vicente de Paulo, por exemplo, que hoje nós celebramos, né? Na época dele, a necessidade, né, premente dos pobres, da formação do clero, porque não existia toda essa estrutura que a igreja tem hoje para formar os padres. Então, suscitou no coração de São Vicente aquele carisma para responder àquela necessidade. Também hoje, as novas comunidades, que são muitas, né, muitas novas comunidades aqui no Brasil, no cadastro do Cáris Nacional, se não me engano, tem quase 800, se não passou de 800 comunidades cadastradas. Então, cada uma recebe ali de Deus um carisma específico para responder uma necessidade específica da igreja e da sociedade. O que é o carisma? O carisma é um dom. A própria palavra, ela é um dom, uma graça que é dada pelo Espírito Santo. E quem diz isso é o próprio São Paulo, quando ele fala sobre a teologia dos carismas, né, na Bíblia, ele fala que os carismas são dons dados para a edificação da igreja. Diferente dos dons de santificação, aqueles que recebemos, né, no batismo, na crisma, que são para a nossa edificação pessoal. Os carismas, ele tem essa característica de ajudar o outro, de ir ao socorro da necessidade daquilo que o outro precisa. E se santifica também através disso, né? Então, existe essa beleza, essa troca. Então, o carisma é um dom, uma graça dada por Deus para servir o outro, na necessidade do outro, seja ela qual for. Então, Deus suscita, né? E é muito bonito ver a igreja assim viva. Às vezes as pessoas não sabem disso, né? Mas a Igreja Católica está vivíssima, porque o Espírito Santo está nela, não a abandonou e não a abandonará nunca, mas continua sempre enriquecendo com muitos dons e muitas graças e nos surpreendendo, como o próprio Papa Francisco fala, que Deus sempre nos surpreende, né? Vou chamar a Rosana para a nossa entrevista. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Padre. Boa noite, Rosana. E boa noite a todos que acompanham Frente a Frente aqui pela Rede Vida. E você que está em casa acompanhando aqui a nossa programação, eu faço um convite. Envie perguntas, participe aqui conosco. E eu chamo agora para participar com a gente a Valdenice. Boa noite, sou Valdenice de Potirendaba. Gostaria que o senhor falasse sobre qual o papel da comunidade dentro da igreja. Bom, o papel das novas comunidades, né? Valdenice, obrigado pela pergunta. As novas comunidades, elas têm o papel de responder justamente aquilo que elas foram chamadas a responder, né? Como, por exemplo, Deus pode suscitar uma nova comunidade para evangelizar através dos meios de comunicação. Então, ela vai ter utilidade dentro da igreja se for fiel àquilo que Deus inspirou através do carisma, né? Talvez uma nova comunidade seja chamada a cuidar das pessoas em situação de rua, então que seja fiel a essa missão recebida, né? Recebida por Deus. Então, a nova comunidade, ela terá utilidade, terá o seu lugar na igreja a partir do momento em que ela é fiel ao próprio carisma recebido. Qual é o carisma da comunidade Mar Adentro? Uma boa pergunta, né? A comunidade Mar Adentro, né? Esse nome diferente, né? Mar Adentro, né? Às vezes as pessoas brincam com a gente, porque a nossa sede é em Iturama, então é Cerrado, né? Iturama, Minas Gerais. Minas Gerais, Inclusive lá nós temos
na nossa casa um santuário de adoração perpétua e de Santa Teresinha do Menino Jesus muito bonito. Quem estiver aí por perto, quem um dia quiser ir conhecer o santuário lá em Iturama, muito bonito, inclusive as relíquias de Santa Teresinha estiveram lá esses tempos atrás. E daí até brinco com a gente, né? Então vocês não são maradenses, vocês são cerrado adentro, né? O que vocês estão fazendo aqui em Minas Gerais se vocês são mar adentro, né? Mas o mar adentro significa tudo aquilo que Jesus disse em Lucas 5, quando ele diz, ide mar adentro. Então o nosso carisma é esse, é ir mar adentro. Tudo aquilo que Jesus quis dizer quando ele mandou Pedro ir mar adentro. E nós somos chamados a responder em verbo tu, né? Duc nautum, mar adentro, em verbo tu, ou seja, ir de mar adentro, por causa da tua palavra lançarei as redes, né? Então a gente fala que a nossa identidade é sermos discípulos e ministros da obediência e da paz, porque ouvindo a voz do Mestre, lançamos as redes. As redes é a evangelização, né? Para que mais pessoas possam conhecer Jesus, mais pessoas possam experimentar Deus. E o nosso fundador, que é o padre, hoje Padre Antônio Dilmen, ele via a necessidade da igreja quando ele fundou a comunidade, que não foi assim, ele quis fundar, mas ele sentia essa necessidade e foi acontecendo a graça de Deus, porque é um dom, não é uma coisa feita pelo ser humano, mas é algo que vem do céu, vem de Deus. E ele sentia essa necessidade da formação, como as pessoas têm necessidade da formação na igreja. E na época, em 1990, o Padre Dilben batia muito forte a Evangelho Anunciante de São Paulo VI, que ele dizia assim, né, formar homens novos, mulheres novas para um mundo novo. Então a gente sente que esse é o nosso lema. Nosso lema é formar homens novos, mulheres novas para um mundo novo. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Qual que é o trabalho que vocês realizam na comunidade Mar Adentro para chamar os jovens tão conectados no mundo atual para a evangelização? É isso mesmo. Então, o jovem, ele se sente atraído pelo testemunho, né? Hoje em dia, existem muitas coisas para os jovens, né? Existem muitas possibilidades, mas não existem poucas pessoas que dão testemunhos para os jovens, que dão essa força de dizer assim, olha, vale a pena viver. Né? A gente vê muitas pessoas hoje, né, assim, reclamando da velhice, reclamando da vida. Então, jovens, né, que sentem já a juventude com muita dificuldade, às vezes olha para aqueles que estão mais velhos reclamando da vida, onde eles vão encontrar realmente esperança para poder continuar vivendo. Então, as novas comunidades, a Mar Adentro, é um lugar onde os jovens podem encontrar esse testemunho, essa oportunidade de vivenciar a fé. E às vezes a gente se engana dizendo que as pessoas não têm fé, que os jovens não têm fé. Talvez não tenham oportunidade de testemunho. É oportunidade de conhecer algo que realmente preenche o coração deles, possa levar eles a ter essa experiência. Então a comunidade, através dos grupos de partilha, grupos de oração, também retiros espirituais, procura dar essa oportunidade a esses jovens, né, para que possam de fato manifestar a sua fé. E de fato, quando Jesus toca o coração de um jovem, é impressionante quanta riqueza, quanta beleza, quanta determinação muitas vezes a gente vê em muitos jovens, né? E qual que é o papel da família nessa situação de levar o jovem a ter essa oportunidade de ouvir um testemunho? Com certeza, a família é o lugar mesmo do primeiro anúncio, né? Aonde deveria o jovem, a criança, desde criança, ter essa experiência de Deus, essa experiência de testemunho, experiência de esperança, que vale a pena viver, né? Que vale a pena, mesmo diante dos sofrimentos, diante das dificuldades, né? Hoje mesmo estava conversando com a Sueli, né? Ela partilhando todas as dificuldades, sofrimentos, mas também quantas alegrias
como é bom viver, né? Diante mesmo com dificuldades. E as dificuldades são justamente para que a gente possa crescer, possa ir além, possa ir mar adentro, né? Testemunhando aí a graça de Deus. Vou chamar a Rosana para a nossa entrevista, porque temos perguntas. E veio de longe, a pergunta que veio do Pará. Do Pará? Isso, Novo Repartimento Pará. Cícero Salazar da Silva. Ele quer saber, padre, qual é a diferença da igreja evangélica para a igreja católica? Olha só, essa pergunta é interessante. A igreja católica, ela foi fundada pelo próprio Cristo Jesus, né? Quando disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali no Evangelho não está no plural. A minha igreja. Ou seja, não existia na intenção de Jesus que existisse tantas separações, tantas divisões. Tanto é que na oração sacerdotal ele pede ao Pai para que aqueles que creem nele sejam um. E muitas comunidades, novas comunidades, trabalham com diálogo, com diálogo ecumênico, diálogo interreligioso, né, para que de fato possa ter essa oportunidade dessa unidade, desse crescimento. Mas por causa da fragilidade humana, na história da igreja a gente vê muitas separações e hoje nós somos chamados a buscar retornar essa unidade, né, que começa pelo diálogo, pelo reconhecimento mútuo, né, mas sem deixar de ser quem somos, sem deixar de reconhecer aquilo que somos, né, como a Igreja Católica, por exemplo, a igreja fundada por Jesus, isso historicamente não tem como negar. Podem falar que Constantino fez, isso tudo historicamente não tem como provar, né, mas está ali a certeza de que os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, guardaram o depósito da fé durante todo este tempo. Então, essa talvez seja a grande diferença entre a Igreja Católica e evangélica, mas com certeza nós somos hoje chamados a dialogar. Mas para dialogar preciso saber quem eu sou e não negar quem eu sou, porque senão vai ser um monólogo, né? Vai ser uma mistura que não vai chegar a lugar nenhum, né? Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí e aproveita para mandar a sua pergunta para o padre sobre novas comunidades. Voltamos ao vivo com Frente a Frente nesta sexta-feira, que recebe o Padre João para falar sobre as novas comunidades. Você pode participar, envie para a gente a sua pergunta, basta apontar a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela. Padre, como que as novas comunidades podem ajudar no despertar de líderes e vocações? É justamente isso que é a beleza, né? Pela atração. Muitas pessoas se sentem atraídas pela vida comunitária, porque nas novas comunidades se vive muito a vida intensa de oração, e há uma busca de santidade, né, de crescimento de santidade, de coerência de fé. Então isso faz com que muitas pessoas se aproximem das novas comunidades e são formadas a partir principalmente da doutrina da igreja, que isso é crucial, porque não existe uma nova comunidade fora da igreja, não tem sentido, né? Então uma nova comunidade que se isola da igreja, ela se perde, porque ela foi feita para a igreja, na igreja e com a igreja. Então, as novas comunidades têm essa preocupação da formação para que os seus membros conheçam a doutrina da igreja, que é uma riqueza insondável, insondável. Se as pessoas realmente conhecessem aquilo que a igreja ensina, né, em muitas coisas, certamente não deixariam a igreja por qualquer coisa, né? Mas compreenderiam que realmente aqui é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que nos leva a esse crescimento. Então as novas comunidades ajudam os leigos a terem essa consciência, e tendo essa consciência elas se tornam líderes, que vão ajudar outros, às vezes nas paróquias, às vezes em outras situações
em outros movimentos da igreja, porque também a beleza das novas comunidades é que muitos se agregam e ficam ali porque se identificam com aquele carisma. Mas muitos vêm, bebem do carisma e saem para as paróquias, saem para outros lugares, falando daquilo que aprenderam. Então, isso é muito importante, né? A questão da formação, do entendimento da própria vocação cristã, que nos chama realmente a evangelizar e fazer discípulos, né? Entre aspas, não nossos, mas de Jesus. O senhor fala com muito amor sobre o que a igreja e a palavra nos propõe. Se entendêssemos realmente, vivenciássemos realmente o que Jesus pediu, o mundo seria mais de paz e teria diálogo, ao invés de tantas guerras e diferenças? Com certeza. E daí alguém poderia dizer assim, mas o mundo já foi cristão, na época da cristandade, existiam guerras e tantas situações ruins, né? O Frei Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Papal, ele, numa pregação, agora eu não me recordo qual, mas ele fez um questionamento assim que me chocou, né? Ele, diante do Papa e de muitos cardeais, bispos, do mundo inteiro, né, na verdade, né? Ele questionou, será que de fato, algum dia, a civilização foi cristã? Por causa de toda essa situação, né? Ou simplesmente falavam que era, mas não viviam, de fato, aquilo que Jesus ensinava. Então, até o Papa Paulo VI, também, na Evangelho Anunciante, ele fala muito sobre isso, que a igreja hoje precisa de testemunhas, não de mestres. Não é pessoas que falam da fé, mas pessoas que vivem a fé. Também uma coisa que, no testemunho de São Francisco de Assis, a gente vai celebrar semana que vem, né, São Francisco, e São Francisco é um dos santos inspiradores do carisma Mar Adentro. Ele, quando mandava os seus frades pregarem, ele dava uma orientação dizendo, ide pregai, se precisar, use palavras. Parece até contraditório, né? Sim. Mas o que ele quis dizer? A pregação verdadeira é com a vida. Com a vida. Então, se nos voltássemos para Deus, parássemos tanto de olhar para aquilo que o outro precisa mudar e olhássemos para aquilo que nós precisamos mudar, mudássemos de verdade, né? Nos voltássemos para Jesus, certamente o mundo seria diferente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo diante de toda a fragilidade do coração do ser humano, porque o ser humano continua frágil, né? Ele nunca nos abandona e Ele nos prometeu que ficaria conosco até o final. Então Deus é tão bom que até dos nossos erros, tanto os erros históricos como os erros de agora, meus pecados pessoais, Deus também pode e tem poder de tirar coisas boas de tudo isso. Amém. Vamos às perguntas, porque a Rosana está recebendo várias perguntas para o senhor. Vamos ouvi-la. E a pergunta que chegou aqui agora é da Sônia Fernandes de Catanduva. Um abraço, Sônia. Padre, qual a função de Dom Orani na Mar Adentro? Ela quer saber. Sônia do céu, quem somos nós para Dom Orani ter uma função na nossa casa, né? Que bom seria se fosse, né? Dom Orani é o cardeal do Rio de Janeiro, né? Um grande homem, foi já bispo aqui de São José do Rio Preto. Foi ele quem nos trouxe para cá, né? Em 2002, quando ele permitiu que abríssemos uma casa, primeiro de formação, né? E depois ele abriu a possibilidade também para que nós pudéssemos ser uma casa também evangelizadora, que hoje aqui em São José do Rio Preto, e hoje nós temos o Centro de Evangelização, o Centro de Espiritualidade, que a gente chama de Cefa, né? Um lugar onde a gente tem missas, cursos, e atendimentos e tantas outras atividades. E ele continua assim nos dando apoio, sendo nosso bispo referencial, né? Ele que me ordenou. Então, assim, a gente tem um carinho imenso por Dom Orani, né? Assim, ele é verdadeiramente um pai espiritual para a comunidade Mar Adentro. E tantos outros bispos, né? A gente, assim, mas Dom Orani, de alguma forma, assim, ele realmente, ele cuidou de nós como um pastor. Assim, se pudéssemos falar assim, ele realmente foi um sinal da misericórdia, do amor, do carinho de Deus que nos
impulsionou, vai mar adentro, cumpre aquilo que Deus pede a vocês, né? Então, quem somos nós para ele ter alguma função na nossa casa, né? Nós é que estamos aí à disposição dele, né? Rosana? Nós temos pergunta agora que veio de São Paulo, é o Sérgio Paiva. Padre, ele fala que ele é ateu e está à procura de uma religião, pois ele não sente firmeza nas religiões. Como mudar a opinião dele nessa situação? Você quer frequentar a comunidade Mar Adentro, ir numa missa lá, a gente pode conversar. Porque aqui, né, realmente, tudo que eu falar para você, né, você já está com a sua opinião formada, né? Você disse, já sou ateu. Mas parece que você quer mudar, então você não está satisfeito com isso, porque você percebe que você não está coerente com isso, né? Porque realmente, se nós pensássemos a vida e não pensássemos em Deus, essa vida é desesperadora, é um vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha, não é? Nesse vale de lágrimas. Então, se pensarmos a vida sem Deus, sem a esperança, sem uma vida depois da morte, realmente a vida se torna muito difícil. Já com Deus é difícil, mas com Ele nós sabemos que temos um Pai que cuida de nós. Aquilo que eu falei, que Ele tem o poder de tirar das coisas, inclusive das coisas ruins, das nossas próprias falhas, coisas muito boas, como a gente pode ver em tantas situações, né? Inclusive as próprias novas comunidades, né? Que vêm muitas vezes em socorro com seu carisma para poder socorrer as necessidades, as dificuldades da igreja e do mundo, que muitas vezes são decorrentes das falhas humanas, né? Daquilo que talvez não foi feito no passado ou não está sendo feito agora. E Deus, na sua misericórdia, continua. Então, como é o nome dele, tia? Era o Sérgio Paiva, né? Sérgio. Então, Sérgio, você só tem a ganhar. Posso lhe dizer uma coisa? Se você é ateu, se você morre e não tem nada, tá ok. Mas se você morre e tem alguma coisa, então é melhor ser cristão. É mais inteligente. Por quê? Porque se você é cristão, morre e não tem nada, você viveu uma vida boa, uma vida reta, uma vida de princípios, uma vida com sentido. Morreu, acabou, ótimo. Mas se não acabou, eu fui esperto. Eu estive com Deus. Agora um ateu, o que tem? Às vezes tem os seus princípios, tudo, tem os seus valores, que respeito muito, porém, se morrer e acabar, tudo bem, mas se morrer e a vida continuar, como vai ser? Como vai ser? O senhor falou que as novas comunidades vieram também para levar a palavra, a esperança, um olhar diferente. Qual que é o olhar e a atuação no contexto da transformação social das novas comunidades? Quando um coração se abre a Cristo e para a experiência pessoal com Jesus, automaticamente ele se transforma. Não tem como conhecer Jesus e permanecer a mesma pessoa. Então, se a gente fala assim, transformação social, essa transformação tem que vir de dentro, não de fora para dentro, né? Como uma imposição. Então, as novas comunidades, elas ajudam na transformação social a partir da experiência pessoal com Jesus, a partir da experiência pessoal, da experiência com o batismo no Espírito Santo, porque a grande maioria das novas comunidades hoje vem decorrente da corrente de graça, do movimento Renovação Carismática Católica. Então, proporcionar essa graça, com certeza as pessoas mudam e se transformam em melhores. E, sendo melhores, podem ajudar os outros, podem se doar e assim a transformação acontece. Então não é apenas naquilo que faz, né, mecanicamente, as técnicas, mas é muito mais do que isso. É um encontro pessoal com alguém, com Jesus. E a partir desse encontro, a transformação acontece. Rosana, temos participação? Temos, eu vou chamar aqui agora a participação do Cleiton Parmesan. Boa noite, meu nome é Cleiton. Padre, qual a relação da comunidade Mar Adentro com o Círio de Nazaré?
Ótimo, que pergunta maravilhosa. Nós amamos o Círio de Nazaré, amamos Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré mora no nosso coração. Aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço para o Padre Assis, que é reitor lá da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré em Belém, o pessoal da diretoria da festa, os guardas de Nazaré, são pessoas que nós amamos assim, com muito carinho, guardamos nosso coração. Nós conhecemos o Círio de Nazaré porque Dom Urani foi para Belém do Pará. Ele convidou, ele era bispo aqui em São José do Rio Preto, nos convidou para abrir uma casa de missão em Belém, e a gente aceitou esse desafio evangelizador. Inclusive hoje a comunidade lá realiza um belíssimo trabalho com os ribeirinhos, nas ilhas, principalmente na Ilha de Outeiro, também em Belém. Assim, louvado seja Deus pela graça, né? Hoje, inclusive começando engateando, né, para começar uma escola. Então, louvado seja Deus por tudo que está acontecendo lá. E indo para lá, descobrimos a beleza da devoção ao Círio de Nazaré, à Virgem de Nazaré. E o nosso fundador e o nosso cofundador, que é o Padre Douglas, eles se apaixonaram pelo Círio e ficaram muito devotos de Nossa Senhora e trouxeram essa devoção para nós. E nós temos uma experiência bonita da intercessão de Nossa Senhora de Nazaré aqui em São José do Rio Preto, na construção do nosso centro de espiritualidade. Porque assim nós pedimos a ela a providência para que nós pudéssemos construir um local para evangelizar, para formar homens novos, mulheres novas para o mundo novo. E nós recebemos essa graça de uma forma bastante assim singular, né? Da onde era impossível acontecer, aconteceu. E a partir de então a devoção a Nossa Senhora em nossa casa de Nazaré cresceu muito, muito mesmo. E com a graça, né, da diretoria do Círio de Nazaré, dos reitores, né, da Basílica, ela a imagem peregrina vem nos visitar todos os anos. Olha só. E a gente faz uma festa muito bonita, então você já fica, e não tem uma data fixa. Infelizmente a gente não consegue ter uma data fixa. Não tem nem um mês fixo, nem um mês fixo. Infelizmente não, por causa da agenda da imagem, né? Este ano já aconteceu ou não? Esse ano já aconteceu, foi em junho, foi uma bênção. Assim, quando Nossa Senhora vem, parece que é o céu na terra. Assim, a semana que ela está aqui, a gente parece que flutua, né? Porque está no colo da mãe, né? Acontece que tantas bênçãos, tantas graças. A Rosana conhece, né? Sabe, já foi, visitou. Mas todos os anos ela vem, a gente faz o mini Círio, que inclusive o Padre Assis falou, não pode mais chamar mini Círio, agora tem que chamar de Círio, que já está ficando grande. Olha né? E fazemos tantas assim visitas, experiências bonitas com a devoção de Nossa Senhora de Nazaré. Então, obrigado por essa pergunta, porque ela foi maravilhosa, porque ela tocou o coração mesmo, porque a nossa devoção à Virgem Maria é muito grande e a Nossa Senhora de Nazaré é especial, né? E o nosso centro de espiritualidade tem uma capela dentro dele que é dedicado a Nossa Senhora de Nazaré. Dá o endereço do centro para quem é de São José do Rio Preto ou vier visitar São José do Rio Preto, possa ir até a capela de Nossa Senhora de Nazaré. Fica na rua São Bento, 574, na Vila Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, o nosso endereço é bem interessante, né? Rua São Bento, Nossa Senhora Aparecida, São José do Rio Preto, né? Com a capelinha de... Com Nossa Senhora de Nazaré, né? Então, fica o convite, fica perto do condomínio Piazza de Fiore, a gente sempre coloca essa referência, porque em Rio Preto tem mais de uma rua São Bento, então às vezes as pessoas podem se perder, mas você vai ser muito bem-vindo na nossa casa, participar de uma missa na Capela de Nossa Senhora de Nazaré. E quem sabe, ainda a gente não tem a data do ano que vem, estou pedindo lá, me manda a data logo, né? Mas ainda não temos, mas com certeza ela virá e é sempre um momento de muita festa, de muita devoção, de muitas graças. Assim, às vezes não tem palavras para expressar tudo aquilo que a gente vivencia com Nossa Senhora de Nazaré e graças, tudo isso, fica aí o nosso agradecimento ao Padre Assis, à diretoria
da festa, e também os guardas de Nazaré, que também são fantásticos também. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente já volta com o Padre João falando sobre novas comunidades, e você pode participar, manda sua pergunta para a gente e nós vamos adorar recebê-la. Até mais. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Padre João Paulo, da comunidade Mar Adentro, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E eu convido a Rosana para a nossa entrevista, porque temos participação do público. Rosana. Temos, eu quero aproveitar para mandar um abraço para Belém do Pará, participando aqui, São Manuel, São Paulo, Santa Gertrudes, Praia Grande, São Paulo, São José do Rio Preto, Juiz de Fora, Minas Gerais. E aqui na tela nós temos o João de Barretos. Quer saber? A Santa Sé precisa reconhecer a legitimidade de um grupo para que seja considerado uma nova comunidade, padre? Olha, excelente pergunta, Deus seja louvado. Não é a Santa Sé que reconhece. Quem reconhece é o bispo diocesano. É o bispo diocesano que tem esse munus de discernimento para que possa legitimar e reconhecer uma nova comunidade da igreja. Porém, assim, as novas comunidades não precisam esperar o reconhecimento do bispo para dizer eu sou uma nova comunidade. Mas ela deve se apresentar ao bispo da sua diocese dizendo, olha, nós somos uma nova comunidade, queremos viver e queremos pedir a sua bênção, né? E daí começa todo um processo de acompanhamento, de proximidade espiritual, né, dos pastores, que isso é muito importante, né, tanto de um lado como do outro, né, essa proximidade, e pode-se chegar a um reconhecimento diocesano, através de um decreto que o bispo reconhece que aquela nova comunidade é um carisma autêntico, né? Mas isso é depois de um processo, depois assim de muito tempo de convivência, de provas e tudo mais, né, que se chega a esse reconhecimento. Rosana? Eu vou fazer a pergunta aqui do Carlos Rian, de Belém do Pará. Ele quer saber, padre, como saber se estou fazendo a vontade de Deus? Olha, Rian, Deus te abençoe. Rian é membro da comunidade. Deus te abençoe, Rian. Rian, viva a regra de vida, viva aquilo que Jesus ensina na palavra. Tá bem? Então é bonito nas novas comunidades, sabe? Que uma das coisas que as pessoas mais reclamam é porque se sentem perdidas, não sabem para onde ir, o que fazer. E as novas comunidades, com as suas regras de vida, muitas vezes aprovadas pela igreja, elas têm um direcionamento específico e claro. Então dá segurança para a vida das pessoas, para que elas possam, e não faz pessoas umas mais iguais às outras, pelo contrário, as diferenças numa nova comunidade, que é a beleza, é bonito, porém tem as diretrizes, aquilo que se deve ser feito. Então, né, no nosso caso, né, obediência e paz, né, alcançarmos através da obediência a palavra do Senhor, alcançarmos a paz e tudo aquilo que está nos nossos estatutos, que foram tirados da palavra de Deus, porque um carisma, ele não é uma coisa à parte da Bíblia, à parte do magistério da igreja, não. Ele faz parte, ele vem para evidenciar uma realidade. Novamente pegamos aí São Francisco como exemplo, né? O que veio evidenciar São Francisco? A beleza de viver a pobreza dentro da igreja. Mas essa não é a única forma de ser cristão. Entenderam? Mas aquilo que foi chamado Francisco e os seus seguidores. Assim são as novas comunidades. Então, Rian, nós que temos essa regra de vida, que portamos esse tal, nós, lendo a nossa regra de vida, meditando a palavra de Deus, não tem dúvida, seguimos adiante naquilo que a vontade de Deus nos pede. E temos perguntas da Praia Grande, Rosana? Isso mesmo, Ana. É a Maria Menezes. Ela quer saber, Padre João, as novas comunidades são formadas nos dois eixos de aliança e vida. Como proceder com a formação para candidatos ou candidatas que querem assumir essa nova vida? Maria Menezes, Deus te abençoe. Maria Menezes, as novas comunidades, elas geralmente têm um caminho vocacional, né? Que, assim, a pessoa se namora da comunidade, tem o desejo de viver como a comunidade vive
e manifesta esse desejo. Então ela começa a ser acompanhada pelo vocacional. Né? Na comunidade Mar Adentro, o nosso vocacional ele tem no mínimo 3 anos de caminhada, de formação, para que a pessoa possa conhecer a vida da comunidade. Por quê? Porque as comunidades, né, elas têm as suas regras, né, as suas formas de viver, não nos engessam, mas pelo contrário, nos ajudam a ir além, fazer aquilo que Deus quer na caridade, no amor, na fraternidade. Então, começando esse caminho vocacional, esse discernimento, o candidato conhece a nova comunidade, o carisma, aquilo que é chamado a viver, e a nova comunidade também conhece o candidato, para poder discernir juntos se tem ou não condições e o chamado de Deus para viver aquela forma de vida, né? Olha, o senhor está recebendo várias perguntas agora. De São Paulo a gente vai para Minas Gerais, Rosana. Olha, Minas Gerais, Deus abençoe Minas Gerais. E vem de Juiz de Fora, é a Adriana, ela acha que é uma palavra de esperança aqui, ó. Ela fala, tenho sofrido muito com ansiedade crônica e toque, transtorno obsessivo compulsivo. Não tenho conseguido sair de casa para trabalhar. Tenho sofrido muito, meu esposo também. E tem muita fé, né, porque às vezes ela fica muito perdida, padre. Eu imagino o quanto você deve sofrer, o quanto você deve às vezes se sentir perdida. Mas nós precisamos sempre nos voltar a Jesus, né? Claro, fazer todo o tratamento que você precisa, como você falou aí dos seus transtornos, das suas dificuldades, você deve procurar psicólogo, psiquiatra para poder te ajudar, porque a vida de fé, ela não exclui essas coisas, porque foi o próprio Deus que nos deu a inteligência para chegar a esses conhecimentos, porque Ele também deseja curar através disso, né? Mas também uma vivência de fé, uma vivência de conversão, de mudança de vida, de orientação. Então não deixe de procurar aí a sua paróquia, ou se você conhece alguma nova comunidade, Juiz de Fora? Isso. Tem a comunidade Resgate lá de Juiz de Fora que eu conheço, também tem outras comunidades lá que você pode procurar e talvez encontrar um direcionamento para a sua vida, para te ajudar a superar tudo isso e encontrar o sentido verdadeiro da sua vida. As dificuldades, né, os transtornos, as dificuldades, elas são também uma oportunidade. Então veja isso como uma oportunidade que Deus está te dando. Está te dando para que você seja melhor, para que você seja mais do que você já é. Né? Santo Agostinho tem uma frase, eu não vou conseguir falar igual a ele, ele fala muito bonito e eu não tenho... Mas a ideia é a seguinte, se você ainda não é aquilo que você deve ser, ainda não está bom. Ainda você não fez tudo que deve ter sido, não fez tudo que você deve fazer. Ele fala mais bonito que eu, né? Agora eu não lembro como ele fala, mas ele fala isso para nos dizer, se não está boa a nossa vida, a gente pode procurar melhorá-la, mas depende também do nosso querer. A saúde mental, nós estamos sofrendo todos com a saúde mental. Hoje os índices são altos de até crianças com depressão, ansiedade, assim como a telespectadora mandou para o senhor pedindo uma palavra. Qual que é o olhar da igreja, das novas comunidades, para essa necessidade que a população tem hoje? Com certeza, né? Existe uma grande preocupação, inclusive com a saúde mental, inclusive dos padres, dos religiosos, né? Com certeza existe uma grande preocupação, um grande desejo, inclusive a nossa própria comunidade, o Cefa, nós temos uma equipe de psicólogos que atendem lá, né? Nós temos a parte de cima do Cefa, uma clínica, lá temos psicólogos que atendem, ajudam muitas pessoas que estão com essas dificuldades, para que possam também, a partir do conhecimento científico, encontrar respostas para a sua vida, né? Então é claro que a fé, aquilo que a fé nos propõe, ela nos ajuda a curar, mas às vezes nós também precisamos da ajuda da ciência. A ciência e fé não estão uma contra a outra, mas trabalham juntas.
A fé com a ciência, ela pode ajudar muito as pessoas. E a ciência com a fé pode ir muito além daquilo que ela já é. Então, não são duas coisas contraditórias, né? É a busca da verdade, a busca da cura, a busca da vida verdadeira. Então, assim, existem muitas iniciativas da igreja em relação a isso e preocupação, inclusive, né? Rosana? É da Conceição de São José do Rio Preto. Ela fala, Padre João Paulo, quais são os passos para entrar em uma nova comunidade? E como sei se esta nova comunidade é séria ou não? Ô Conceição, Deus te abençoe muito. Depende de cada comunidade, Conceição. Cada comunidade tem a sua forma, o seu jeito de fazer o vocacional. Então, eu acredito que o primeiro passo é conhecer a nova comunidade, desejar ser membro dessa comunidade e se informar, né? O que eu tenho que fazer para ser membro, quais são os passos que eu tenho que dar para ser um membro dessa comunidade. E como saber se uma comunidade é séria? Se ela caminha com a igreja, se ela tem a aprovação do bispo, né? Se ela tem a aprovação do padre. Às vezes, sabe, não é uma aprovação escrita, não precisa, mas caminha junto, né? Caminha junto com a igreja. Então, isso é muito importante. O senhor falou do atendimento psicológico aqui no Mar Adentro, Sim. na comunidade que o senhor preside, atua, comanda, como é que fala corretamente? Eu sou membro dessa comunidade, né? Quem hoje preside a nossa casa é o Padre Douglas, né? Ele é o superior da missão. Eu o auxilio, o ajudo. Nós temos a graça da nossa missão de também morar o fundador conosco, o Padre Dilben. A casa dele é em Turama, que é a casa geral, só que por causa da sua saúde e da facilidade aqui em Rio Preto, ele mora aqui. Então nós temos aí, e é justamente o Padre Douglas que coordena, né, essa equipe de psicólogos que ajudam muitas pessoas a superarem as suas dificuldades e encontrar saúde mental. Quais são os outros trabalhos? Então, aqui na comunidade nós temos muitos cursos, especialmente aí enfatizo o curso de discipulado, que ajuda a formar as pessoas, a conscientizar as pessoas do discipulado de Jesus, formando líderes. Hoje nós temos aí muitas pessoas espalhadas aí em diversas paróquias da diocese que participaram do discipulado e que hoje agradecem por tudo aquilo que aprenderam e estão colocando em prática em suas paróquias. Nós temos também atendimento de oração, atendimento de escuta, atendimento de confissão. A partir das 2 horas até 6 horas, nós temos adoração ao Santíssimo Sacramento. De segunda a sexta, às 6:30 da tarde, nós temos a Santa Missa. Na quinta-feira nós temos adoração até meia-noite, então adoração ao Santíssimo. Nos finais de semana nós temos missa às 19 e também às 9 da manhã. Aqui também em Rio Preto nós temos um grande trabalho social com a Casa São João de Deus, onde nós atendemos os irmãos em estado de rua, onde nós damos alimentos para eles, onde eles podem lavar as suas roupas, secar as roupas. Tem atendimento de podólogo, atendimento corte de cabelo, atendimento médico, dentista nesta casa. Ela fica na Jorge Tibiriçá. Inclusive amanhã nós estamos promovendo um retiro para os irmãos de rua, né, em situação de rua. Olha. Eles vão ficar amanhã o dia inteiro em retiro, aqueles que quiserem, e muitos querem, impressionante. Eles pedem, eles querem, eles não querem apenas a ajuda da comida, do alimento. Eles querem também, eles querem vida nova. Muitos deles ajudam a gente a sair, muitos através do projeto encontraram uma vida nova, hoje estão empregados. Temos aí o Tião que dá um testemunho tão bonito, hoje ele é um mini empresário, né, que ele fabrica, vende sorvete, e está assim crescendo o negócio dele, Deus, e tantos outros que dão testemunho, né? Famílias que são ajudadas,
mulheres que pensavam em abortar e a partir do trabalho do Comunhão e Vida, né, do projeto Comunhão e Vida na Casa São João de Deus, encontram um apoio. A gente não só dá o apoio espiritual, mas também o apoio psicológico, o apoio também ajudando naquilo que ela precisa para poder cuidar do filho, né? Então, muitas crianças estão aí vivas, graças a Deus, não foram abortadas por causa do trabalho do nosso projeto Comunhão e Vida. Também nós temos um trabalho na estância São Miguel Arcanjo II, que é um bairro mais afastado, perto da Vila Azul, onde também todo final de semana nós temos aí um trabalho especialmente com as crianças de catequese, né, de vivência, de aprendizados. Também estamos começando agora um educandário Santa Teresa d'Ávila, onde já começou o contraturno. Então, muitas crianças vão para o contraturno, ficam, daí tem atividades lúdicas, atividades da escola para reforço escolar, também atividades religiosas, né, com aí de virtude, de crescimento. Então, assim, o trabalho da comunidade é bastante vasto aqui, graças a Deus, em São José do Rio Preto. Também temos casas em Iturama, que é a sede geral. Temos casa em Campo Limpo, em São Paulo. Temos casa em Belém do Pará. Temos casa no Rio de Janeiro. Também temos casa no Chile e na Suíça. Que ótimo, Padre. Que belo trabalho, importante trabalho de acolhida. Sim. E de um olhar atento para essas pessoas que muitas vezes são marginalizadas. Agradeço muito a participação do senhor, ter aprendido hoje com o senhor. Muito obrigada pelas palavras. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, né, Ana, agradeço a todo o pessoal da Rede Vida, agradeço aí para ter essa oportunidade de falar sobre essa riqueza que são as novas comunidades dentro da igreja. A igreja está viva, graças a Deus, com muitas graças, muitos dons, muitas coisas que nenhum homem pode imaginar, porque isso é obra de Deus. Então, louvado seja Deus por isso. E fica o convite para que você conheça uma das casas da comunidade, se você é do Rio, se você é de São Paulo, se você é de Belém. Conheça a comunidade Mar Adentro ou conheça uma nova comunidade que talvez aí esteja perto da sua casa. Existem muitas, como eu falei, só 800 estão cadastradas, mas a gente acredita que muitas outras ainda não se cadastraram, porque realmente Deus, quando faz, Ele não é mesquinho, Ele é pródigo, né? Amém. Muito obrigada, Padre. Deus abençoe. Obrigada a toda a equipe, principalmente a você que ficou junto com a gente nesta sexta-feira no Frente a Frente. Até nosso próximo encontro. Um excelente final de semana. Tchau, tchau.